Voltamos à entrevista sobre o estuário da Baía de Vitória, conversando com Fernando Jacques Teubner Júnior, doutor em oceanografia. O senhor falava no bloco anterior um pouco da contribuição que o estuário da Baía de Vitória recebe a drenagem de várias áreas de Vitória, Vila Velha, Cariacica, né? Exatamente. Que cai, e até da Serra, né? Que cai no estuário. Isso, exatamente. Então, o que foi feito foi conhecer o que drena e, a partir daí, com base em modelos de estimativa de nutrientes, saber estimar as quantidades de nitrogênio e fósforo que potencialmente venham a aportar junto ao sistema estuarino da Baía de Vitória. Isso foi uma grande contribuição do trabalho, porque nos ajudou a entender o seguinte: hoje, quando se fala em problemas de nutrientes, eutrofização na bacia, pensa-se muito na contribuição de esgoto. Sim. É importante lembrar o seguinte: não que não seja, mas quando você analisa o universo das bacias, o grande potencial hoje vem exatamente das atividades agropecuárias, por incrível que pareça. Aqui na Grande Vitória? Na Grande Vitória. Por quê? Porque nós temos uma grande produção de aves no município de Santa Maria de Jetibá. Sim. Então, a partir dessa grande quantidade de aves, você passa a ter um potencial muito grande de nutrientes, nitrogênio e fósforo, que possam ser carreados e chegar ao sistema estuarino. Então, Sim. dentro do contexto das bacias, a maior quantidade potencial de nutrientes a chegar vem do Rio Santa Maria, a partir de atividades de pecuária, no caso, criação de aves. Quando a gente fala do potencial de estimativas, ou seja, potencial de aporte de nutrientes, o modelo ele te dá estimativas. Sim. Não necessariamente esse potencial se consuma que venha a acontecer. Sim, você tem uma estimativa. Sim. Porque aí você pode ter sistemas de tratamento, de contenção, por exemplo, nas fazendas de criação de aves. Então, é importante lembrar o seguinte, que isso te dá uma noção do potencial que pode ser de aporte. Isso também pode ser para a questão de outras fontes, como a agricultura, o esgoto doméstico, a própria questão do lixo, etc. Então, tudo isso são os diferentes fatores que possam vir a gerar nutrientes para as bacias hidrográficas. Certo. Até para o telespectador, um litro de óleo que você derrama acidentalmente dentro de algum curso d'água que vai para aquela bacia, para uma dessas bacias, acaba no estuário, né? Isso, exatamente. Do ponto de vista também de quantidade, então, o esgoto doméstico hoje é o segundo maior potencial. Então, ele que reforça a importância também de você ter sistemas de tratamento, de coleta e tratamento do esgoto doméstico. Uma estratégia que pode ser feita também e que nos ajuda a entender quando você vai tratar com prioridades é você fazer esse potencial por área. Sim. Qual que é a grande vantagem? Quando você trabalha com potencial por área, ele te dá a noção seguinte: aonde eu vou ter, de certa forma, um maior potencial de produção de nutrientes. E nesse caso, o grande potencial que a gente tem hoje é a região de Vila Velha, da bacia da Praia da Costa e Canal. Por quê? Você tem uma área extremamente adensada, com alta população, com uma grande densidade populacional e com um baixo sistema de coleta e tratamento de esgoto. Então isso eleva e muito a capacidade de produzir nutrientes nessa bacia. Então essas informações, elas nos ajudam e qual que é a ideia? É que os órgãos gestores, quer dizer, a governança, quem está envolvido com a governança dos recursos hídricos na região da Grande Vitória e das bacias, tenha referências para poder priorizar suas ações. Sim. Que nós sabemos, isso é uma das conclusões do trabalho, da dificuldade que os programas que envolvem a gestão de recursos hídricos, a gestão de saneamento, têm de atingir os seus objetivos. Fica claro na avaliação da tese
que existe um grande tempo entre o processo de maturação, desenvolvimento e execução, e muitas vezes os projetos não conseguem alcançar aqueles objetivos aos quais se propunham. Essa é uma realidade. O projeto Águas Limpas, por exemplo, né? Exatamente. Que é um programa do Banco Mundial que se iniciou em 1994. E a grande promessa sempre foi você ter 100% de coleta de esgoto, e os prazos eram mais curtos. Então isso é uma realidade. Sim. E uma coisa interessante que foi possível constatar também nessa discussão da governança é o fato de que existe uma baixa aderência da população a esses programas governamentais, programas ambientais. Sim. Isso se reflete, por exemplo, em questões de manejo do uso da terra. Por quê? Sim. Você tem, em qualquer situação que você tem uma chuva um pouco maior, você tem um grande aporte de sedimento aos rios. O que mostra que os programas que deveriam estar chegando aos agricultores de manejo adequado da terra não estão sendo adequados, não estão chegando. Você tem situações de desmatamento, o que mostra que programas como corredores ecológicos não estão conseguindo atingir os seus objetivos de adesão da população a entender a importância de você não desmatar. A gente tem uma situação de existência de redes de coleta de esgoto, aqui vindo um pouco, e não ligação das pessoas, quer dizer, as casas não estão sendo ligadas. Então, o que se percebe? A população... Não se vê qual partícipe disso daí, né? Exatamente. Aí, a discussão que está montada, que existe nesse momento, é o seguinte: por que a população não está aderindo a isso? Qual é a dificuldade? Quais são os fatores que levam a população a ter a sua rede de esgoto na frente e ela não está ligando? Então, essa discussão, que evidentemente não faz parte do nosso trabalho, ela tem que ser feita. O que isso... Isso falta uma comunicação aí nesse meio, né? Essa que é a grande discussão, que eu acho que talvez caberia uma outra tese, não nesse caso. É por que isso acontece? O que é possível constatar é o seguinte, que a governança, essa governança, quando a gente fala em governança, nós estamos falando da população, da sociedade civil, dos órgãos ambientais, de todos os poderes, CESAM, prefeituras, governo do estado, agência de recursos hídricos, comitês de bacias, né, e as ONGs, né, a organização não governamental, eles precisam rever o seu processo de gestão de recursos hídricos, porque não está conseguindo atingir seus objetivos. Não é? Então, essa é uma discussão. Uma coisa que, no processo de levantamento, de análise dos dados que aconteceu, foi uma coisa básica. Quando você pega os dados de vazão do Rio Santa Maria, dados históricos de vazão do Rio Santa Maria, na década de 60, já foram medidas vazões muito baixas, como aquelas que hoje estão causando, de certa forma, uma preocupação com relação ao consumo, à disponibilidade dessa água para a população. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco da nossa entrevista. Fique conosco.